Muito bom dia, Deus abençoe a todos. Hoje, terça-feira, 4 de novembro, estamos aqui na meditação da Palavra de Deus e vamos iniciar com uma oração. Senhor, nosso eterno Deus, no nome de Jesus pedimos a Tua inspiração. Guie, dirige as palavras para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Tenha em suas mãos a Bíblia, a Palavra de Deus, para junto meditar conosco neste assunto de hoje, que é de suma importância, muito precioso, mas muito precioso mesmo. Iremos falar hoje sobre a graça, a dispensação, a graça salvadora de Deus em Cristo Jesus. Temos como o versículo base, livro de Tito, capítulo 2, versículo 11, que diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Vamos para a primeira pontuação aqui. Paulo disse para algumas pessoas que estavam querendo embutir dogmas da lei, querendo viver ainda dos preceitos do passado da lei, que não conseguiria salvar a ninguém. Eram só coisas que iriam acontecer no futuro, mas não conseguia aperfeiçoar ninguém para salvar. Paulo disse para algumas pessoas: por que vocês estão querendo colocar um jugo que ninguém pode suportar? Pois nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus. Foi o que o apóstolo Paulo disse, que pela graça sois salvos. Isso não é por causa do que você faz, é pela graça de Deus em Cristo Jesus. Isso está escrito no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Pela graça somos salvos. Vamos para a segunda pontuação. A justificação para a salvação provém da graça e não da lei. A salvação é somente através de Jesus e não da lei. Olha só o que está escrito em Gálatas, Novo Testamento, capítulo 2, versículo 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. É o que muitas pessoas religiosas e dogmas de algumas criação de ideias, de alguns líderes estão fazendo, criando ainda preceitos da antiga aliança, querendo viver pela lei, fazendo sacrifícios, coisas que foi inerente à velha aliança do passado, querendo se justificar por obras de lei. O que essas pessoas e esses líderes estão fazendo? Em outras palavras, segue o nosso entendimento. Poxa, como o apóstolo Paulo disse, se é pelas leis, segue-se que Cristo morreu em vão. Então siga o raciocínio da palavra de Deus e o que nós temos entendido por isso é que quando você vive a fé ensinada por aí afora, com os dogmas da lei, então, em outras palavras, você está dizendo: Jesus, fique lá na cruz. Jesus, o que você fez lá na cruz foi em vão. Isso ali não valeu a nada. Está rejeitando o amor. Preste bem atenção. Está rejeitando o amor de Deus através do sacrifício de Jesus. Porque foi no sacrifício de Jesus que foi o sacrifício perfeito e que o livro de Hebreus fala claramente que pode aperfeiçoar e santificar perfeitamente a todos que creem nele. Então, se você não crê, se você rejeita o sacrifício de Jesus, anula a graça, em outras palavras, você está dizendo:
meu amigo, minha amiga, ou pessoas que estão em alguma igreja que segue esse segmento, em outras palavras, você está dizendo: Jesus para mim não valeu nada. Aquele sacrifício de Jesus para mim não vale nada. O que vale é seguir a lei, os hábitos e os costumes. Medite bem nisso. Leia, examine todo o contexto do capítulo 2 de Gálatas. Vou repetir novamente. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Há muitas pessoas, e como há tantas pessoas seguindo segmentos, hábitos, dogmas de pessoas que seguem a lei e rejeitam a graça em Cristo. E há muita gente lesada dentro das igrejas seguindo isso. Estão crucificando, rejeitando o sacrifício, a graça de Deus em Cristo Jesus. Pense nisso, seja racional, coloque seu raciocínio para funcionar e pense nisso. Eu tenho certeza absoluta que pela palavra o Espírito Santo vai tocar. E se você for humilde de espírito, a sua mente vai fazer isso, ó, estralar, e você vai despertar para uma fé racional e vai crer no Evangelho da Graça. Vamos continuar então. Terceira pontuação. Jesus se fez maldito por nós na cruz. Ele nos libertou da maldição da lei. Está escrito isso no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, que diz: maldito todo aquele que subiu ao madeiro. E Jesus fez isso, subiu na cruz, se fez maldito. Toda a maldição do pecado estava sobre ele. Ele se fez maldito para nos salvar. E há muitas pessoas que não crêem e rejeitam o sacrifício de Jesus. Quarta pontuação. Vamos para a quarta pontuação aqui. Somos justificados em Cristo mediante a fé, pois pelas obras da lei ninguém será justificado. Ninguém vai ser justificado por fazer uma obra da lei que não vai conseguir se justificar. Por isso que Deus enviou Jesus para morrer ali na cruz e através do sangue dele poder salvar as pessoas, e através de quem crê em Jesus é justificado. Está escrito em Gálatas capítulo 2, versículo 16. Nós vamos ler agora esse texto bíblico agora. Gálatas capítulo 2, versículo 16, que diz o seguinte: sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo. Então, foi Cristo que morreu ali na cruz para ele venceu toda a lei, para que através dele nós sejamos justificados. Então, homem nenhum no planeta Terra vai ser justificado por obras de lei, mas sim mediante a fé no sacrifício do Filho de Deus. E para terminar, vamos terminando com essas palavras. Em Cristo se fez lei espiritual. Cristo se fez lei espiritual, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, em Cristo, nós somos libertos da lei do pecado e passamos a viver a lei da vida, a lei do Espírito, que está na obediência e crer no Evangelho da Graça. Vamos orar a Deus agradecendo por esta meditação. Senhor Deus, em nome de Jesus, pela tua misericórdia, nós não merecemos, mas o Senhor tem misericórdia de nós. Pedimos, Senhor, que venhamos todos entender que só mesmo no Evangelho de Cristo, no sacrifício de Jesus ali na cruz, é que nós somos salvos pela graça. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe e coloque a mente para raciocinar. Raciocínio. Todas as pessoas que anulam o sacrifício de Jesus, o Evangelho da Graça, está rejeitando o plano da salvação no Filho de Deus. Raciocínio, pense bem nisso. Deus abençoe e até a próxima.